Oi, meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu vim trazer as melhores leituras que eu fiz no mês de abril. Antes de mais nada, se é a primeira vez por aqui, se você gosta de literatura, de livros, leituras coletivas, unboxings, te convido a se inscrever nesse canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificação e me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Scoob e no Twitter. Fiz boas leituras no mês de abril, algumas delas com resenhas misteriosas que vão sair aí lá no blog Coisas de Mineira, depois dê uma conferida lá. E separei aqueles cinco livros que de alguma forma me chamaram mais a atenção. Então nós temos aqui romance de época, fantasia, fantasia épica, fantasia jovem, tem uma mistura aqui bem boa. O primeiro deles é Mais Quente que Fogo, da Jennifer Armentrout, publicado pela Inside Books. É o primeiro livro de uma trilogia que chama Dark Elements, da queridinha aí do momento, autora de Sangue em Cinzas. Aqui nós temos uma fantasia bem jovem, a Layla, ela tem 17 anos e ela é uma mestiça, ela tem metade dela de sangue demoníaco e a outra metade é de sangue de guardiões. Os guardiões são uma espécie de gárgulas que vieram ao mundo para proteger a humanidade dos demônios que estão aos poucos ali subindo à superfície. Bom, e a Layla tem esse sangue misturado, então ela é vista com olhos assim bem tortos por parte dos guardiões, mas ela é criada por eles. E ela é criada junto com o Zayn, que é um desses guardiões, tem mais ou menos a mesma idade dela e por quem ela desenvolve uma paixão platônica aí por muito tempo. Ela vai à escola como uma adolescente normal e ela tem uma característica também peculiar que os demônios que ela toca, eles ficam como que sinalizados para os guardiões. Então ela sai durante o dia, vai para a escola, se encontra algum demônio, ela vai tocá-lo porque à noite os guardiões vão atrás desses demônios. Até que um dia ela encontra um demônio superior, que é o Hoff, que é o nosso moreno sarcástico da história. O Hoff é um demônio que vai abrir os olhos da Layla para uma série de questões. Entre elas, a questão do que não existe uma divisão clara entre bem e mal. Porque os demônios são vistos como seres ruins e, por exemplo, os guardiões como seres de luz. Mas nem sempre isso acontece. O que é o livre-arbítrio? Será que a gente não pode definir o nosso caminho independentemente do sangue que a gente tem ou da origem? Enfim, ele traz uma série de questionamentos. A Layla fica bastante receosa no início, porque ela foi criada para odiar os demônios, a entender que eles são as feras a serem combatidas, o mal a ser combatido. E aí ela vai com esses questionamentos. Até que ela vai se ver aí numa confusão e vai perceber que ela tem um outro lugar nesse mundo que não simplesmente aquela mestiça que não sabe para que lado que não se sente confortável nem enquanto demônio nem enquanto guardiã, porque afinal de contas ela é uma mistura dos dois. Uma coisa que me incomoda nesse livro é que eu achei os diálogos assim bem fracos, mas a gente tá lidando com adolescentes ali no ensino médio, então algumas piadinhas bem quinta série, mas depois que eu relaxei, eu acabei me divertindo. E é lógico que apesar da paixão que ela tem pelo Zayn, que é um guardião, que é uma gárgula e é um homem lindo, alto, louro, a gente tem um demônio que é moreno e sarcástico, né? A gente imagina para onde que essa história vai rolar. Mas é claro que aqui é o primeiro livro, então muita coisa pode acontecer. Pode ser que ele tome caminhos aí diferentes do que a gente imagina só pelas características físicas do que tá na moda hoje em dia. Então fica aí uma dica de uma fantasia jovem, primeiro livro de uma trilogia, que tem lá os seus diálogos de quinta série, mas que nem por isso deixa de ser divertido e com um final prometendo coisas interessantes para os próximos livros. Nós vamos ler o segundo livro, que é Mais Frio que Gelo, na leitura do Fantasticai agora no mês de maio, e o terceiro livro já tá vindo aí, ele já vai ser publicado, se não me engano, no final de abril, essa semana ainda, ou ainda no mês de maio, não sei bem. Mas a gente já vai ter a trilogia completa, e nesse caso aqui não é esquema de pirâmide, porque é uma trilogia ponto final, então dá pra encarar sem medo, porque o terceiro tá chegando aí também. Então fica essa indicação. Agora um romance de época, um romance adulto, um volume único, Estranho nos Meus Braços, da Lisa Kleypas, publicado pela editora Arqueiro. Então, apesar da Lisa Kleypas gostar muito de escrever séries de romances de época, nesse caso aqui a gente tem um volume único. Eu tinha comentado com vocês que eu gostei muito da premissa, porque nós temos uma protagonista, que é a Lara, que ficou livre do marido lixo dela.
Ele foi viajar, estava viajando fazia um tempo. Ela estava casada há 3 anos, se não me engano. Ele pegou, foi viajar porque ele queria conhecer o mundo e chegou a notícia de que ele tinha se afogado. E era um cara extremamente violento com ela, porque ele se casou, como grande parte dos casamentos na nobreza, era com a intenção de que ela gerasse um herdeiro para o título dele. E ela não conseguia engravidar, ele tinha uma relação bastante violenta com ela nesse aspecto, porque a relação era simplesmente para visando esse herdeiro. Ele tinha um amante por quem ele era apaixonado, então quando ele morre, quando chega a notícia da morte dele, a Lara fica de certa forma feliz. Ela perde o posto dela na mansão, porque ele é um conde, então ela perde esse posto, porque o próximo na linha de sucessão são um casal assim completamente maluco, né, com um gosto terrível. Então a casa vai ser redecorada assim com o pior gosto possível, mas ela tá feliz porque ela não quer um outro casamento, ela não quer nenhuma outra relação, ela tá bastante traumatizada por conta desse relacionamento que ela teve com o marido e ela se dedica a cuidar dos órfãos de um orfanato que tem ali perto, com pouco dinheiro que é atribuído a ela. Bom, um ano depois chega a notícia de que o marido dela tá vindo e tá de volta. E quando esse homem chega, ela consegue ver as linhas do rosto do marido nesse homem, mas ele tá muito diferente. Claro que fisicamente ele tá mais magro, ele tá muito queimado de sol, ele ficou muito tempo vagando, procurando uma forma de voltar para a Inglaterra, mas ele tá mais atencioso com a Lara. A impressão que dá é que ele quer reatar alguma coisa ou que ele, de repente, ele é completamente apaixonado por ela. Ela fica bastante incomodada com isso, porque apesar de reconhecer os traços do marido, psicologicamente ele está muito diferente. E aí a gente vai ter o desenrolar dessa história para entender se esse homem que chega é de fato o marido dela ou não, o que aconteceu nesse um ano enquanto ele esteve desaparecido e quais são os caminhos que ela vai tomar a partir de então. Bom, é um romance de época, a gente sabe que a gente lê esse tipo de história entendendo que vai ter um final feliz, e é claro que a gente tem esse final feliz, mas o que me incomodou foi a forma como esse marido que chega, ele parece esquecer completamente, e a autora pareceu também não entender, que ela faz uma personagem que foi traumatizada, que sofreu violência enquanto estava ali naquela tentativa de gerar um filho. E esse homem, quando ele chega, ele quer inclusive reatar essas relações sem se preocupar muito com o estado psicológico dela. Bom, é um livro que foi escrito há muito tempo, se não me engano ele é de 98, foi relançado agora. E talvez quando a autora escreveu esse livro, as nossas discussões elas estavam ainda caminhando para esse tipo de alerta, porque é preciso ter cuidado com essa personagem. Ela tá com um problema, a saúde mental dela não tá boa e ela precisa de ter esse tipo de cuidado antes de sair aí trazendo as cenas hot, porque eu acho que é mais do que isso, né? Porque todas as leitoras da Lisa Kleypas esperam ler os livros dela para encontrar cenas hot, mas elas têm que ser bem construídas, tem que ser com consentimento, do contrário tem outro nome. Então eu não gostei nesse sentido. E também por ser uma leitora de livros de suspense e mistério, eu de cara imaginei o que teria acontecido com o marido dela. De fato, no final não fui surpreendida, mas eu achei curioso. Não me convenceu muito bem. Eu acho que a autora tinha a possibilidade de escrever uma coisa bem mais interessante aqui, mas ela acabou indo ali para um caminho talvez mais fácil. Mas ainda assim é um romance que traz algumas cenas bem fofas. No final ele se redime bastante das coisas que ele estava tentando fazer com ela. Ela também acaba perdoando. E então fica aí um romance de época em volume único para quem gosta do gênero. Também li um romance contemporâneo, mas é um romance histórico, né? Um romance da Jane Austen, Persuasão, publicado pela Martine Claret. Eu sei que quando a gente lê, são dois romances completamente diferentes. Porque aqui a gente vai ter um retrato fiel da época, né? Então, desses relacionamentos que eram feitos com base na hierarquia, nos títulos, na sociedade, na beleza. Então, era uma coisa bastante vazia, existia muito vazio nesses relacionamentos. E ao contrário do que os livros de romance de época que a gente lê hoje, eles são muito atuais em relação do que acontecia de fato na época, a gente sabe disso.
e também na velocidade da narrativa, que a gente tem uma narrativa mais lenta, as coisas acontecem devagar. Mas eu estava curiosíssima porque dizem que aqui tem uma das cartas de amor mais lindas que já foram escritas em livros de romance. Bom, nós temos a nossa personagem, que é a Anne. Ela já é mais velha, ela tem 27 anos, então está prestes a se tornar uma solteirona. Ela viveu um romance quando ela era mais jovem, mas ela chegou a ficar noiva, inclusive, mas o seu par romântico, ele não era um homem rico, ele não tinha título, e por conta disso ela foi persuadida a abrir mão desse amor. Bom, 8 anos se passam, o pai da Anne, ele tá meio falido, ele vai ter que alugar a mansão dele, vai para um outro lugar, é quando a gente tem o retorno do Frederick, que tá rico, é um homem belíssimo, que não se casou, e agora ele tem muito mais dinheiro do que o pai da Anne nesse momento. E aí os dois vão ter aquele encontro assim bastante, os dois ficam incomodados, né, não conversam muito bem, e a coisa vai se desenrolando, até que a gente tem bem no final a carta, e realmente é uma carta belíssima que o Fred escreve para Anne, é uma carta muito bonita. E a gente tem aqui um desenrolar que é bastante lento e um final que tudo acontece ao mesmo tempo. Eu acho que é o único problema dos livros, mas ele vai trazer um outro tom para esses romances que é muito gostoso de acompanhar. As histórias da Jane Austen são fluidas, elas vão trazer mulheres tentando se empoderar numa época em que elas não tinham voz, não tinham seu lugar no mundo, não tinham escolhas. E ela vai tentando trazer essas ferramentas para essas mulheres de alguma maneira. Então a Anne aqui, ela é uma mulher que é inteligentíssima. Como ela vive numa sociedade que se impõe ali por títulos e por beleza, ela sabe do vazio que é isso, mas nem por isso ela é arrogante, muito pelo contrário. É ela aquela pessoa que estende a mão, que vai escutar, que tá ali pronta para servir. Então ela é bastante generosa. Ela é uma mulher forte pela generosidade que ela demonstra com todo mundo ao seu redor, mesmo com aqueles que não mereciam tanta generosidade. Mas vale muito por conta da carta, muito bonito. O amor dela com o Frederick é um amor muito bonito, durou aí, conseguiu superar uma barreira de 8 anos de tantas desilusões lá no começo, então eu recomendo bastante. Agora, 2 amorzinhos, assim, 2 livros que eu vou levar para sempre comigo. Então, o primeiro deles é A Casa no Marcerulho, do T.J. Klune, publicado pela Morro Branco. Gente, esse livro, ele precisa ser obrigatório. Eu acho que todo mundo precisa ler essa história. É uma fantasia. Não é a fantasia que é importante. O importante são as relações que são feitas aqui. Então nós temos um mundo em que existem criaturas mágicas e a forma que os seres humanos resolveram de controlar essas criaturas mágicas é colocando-as, quando crianças, em internatos. E esses orfanatos, na verdade, eles são chamados de orfanatos, mas eles não têm nada de orfanato. Eles são vigiados assim por um comitê que tem os seus assistentes sociais que vão fazer visitas de tempos em tempos. Então o nosso personagem, o Linus, ele vai ser encarregado de fazer a visita a um orfanato que parece que é o orfanato com maior segurança possível, que ninguém conhece, nunca ouviu falar. Ele aceita essa incumbência, ele tem uma vida assim bem triste, solitária. Ele é um homem só, a mãe dele morreu há muito tempo, ele vive sozinho numa casa com uma vizinha horrorosa. Nossa, essa vizinha já era motivo para ele mudar. Também tem uma chefe que é horrorosa, mulher que fica feliz com a infelicidade dos seus funcionários, né, obrigando a trabalhar assim, eles não têm férias, enfim, um trabalho horroroso. Mas ele é incumbido desse orfanato, então ele vai lá, é um lugar distante, na verdade ele fica numa ilha, e antes dele chegar na ilha, ele vai começar a ler o relatório das crianças que estão lá. E são crianças completamente peculiares. Então nós temos um deles, que é um metamorfo, que em momentos de estresse, é um menino grande, mas que em momentos de estresse ele se transforma num cachorrinho. Nós temos uma gnoma de jardim que tem mais de 200 anos, mas ainda é uma criança e ela adora então seus instrumentos, suas ferramentas de jardim. Nós temos uma sprite que também é uma jovem que tem uma relação com a natureza muito, muito bonita de ser explorada. Nós temos uma serpe que adora colecionar coisas brilhantes, botões, tampinhas, e que tem o seu vocabulário próprio. Nós temos, quem mais? Uma bolha que tem o sonho de ser um mensageiro de hotel.
E nós temos o Lucy, que é o anticristo. Então, ele é filho de Lúcifer e claro que qualquer pessoa que tenha a possibilidade de encontrar o anticristo pela frente vai entrar em pânico, ainda que ele seja uma criança. Então, o Linus está bastante preocupado com essa visita, mas ele aceita a incumbência, ele vai para a ilha. Lá ele conhece o Arthur Parnassus, que é o diretor desse orfanato, e conhece uma outra Sprite, que é a dona da ilha. Então, esses Sprites, eles têm relações com os elementos da natureza os mais diversos. Essa especificamente é a ilha dela, só entra lá dentro quem ela permite. E o Linus vai aos poucos conhecendo melhor essas crianças, inclusive se permitindo conhecer, porque é difícil conhecer o Lucy. O Lucy é engraçadíssimo, apesar de ter uma criança de 6 anos, ele tenta se impor pelo que esperam dele, que é ser o anticristo. Então ele fala de uma forma aterrorizante, mas a gente ri demais. E enfim, não dá para falar muito mais, então ele vai criando essa relação com essas crianças, vai entendendo o que acontece dentro de um orfanato, ele vai percebendo que ele acha que ele fez o serviço dele, o trabalho dele. Ele foi no orfanato, viu que ele não estava bom, que não era seguro para aquelas crianças, esse orfanato tinha que ser fechado. Mas o que acontecia depois? Para onde essas crianças iam? O que acontecia com essas crianças quando elas viravam adultos? Ele achava que estivesse fazendo o trabalho dele, mas ele não percebia que acontecia muito mais no mundo e que ele podia, de alguma forma, colaborar muito mais com esses seres mágicos. Então a gente está falando de preconceito, de ter medo do que a gente não conhece, de não se permitir conhecer o diferente, que somos todos diferentes e que a gente pode se encontrar e pode encontrar o amor, as relações, mesmo numa família encontrada. Então eu acho que a gente termina assim, com lágrimas nos olhos, mas com um sorriso imenso. Então foi uma leitura belíssima e eu recomendo demais. É um livro bem curtinho, que a gente lê com muita fluidez, são menos de 400 páginas, uma capa linda, com umas fanarts lindíssimas, recomendo demais. E o último livro que eu queria comentar com vocês é O Império de Ouro, da S.A. Chakraborty, também publicado pela Morro Branco. É o terceiro livro de uma trilogia, Devabad. Aqui a gente tem uma fantasia épica. Então, nós temos no primeiro livro uma personagem, que é a Nahri. Ela tem a vontade de ser médica, mas é uma mulher muito pobre no Cairo, numa época em que as mulheres também não tinham muita autonomia. Então, ela quase que se vira ali como curandeira. E ela tem um dom para cura, mas as pessoas não confiam nela, porque ela é mulher e porque ela é pobre e ela não é médica. Até que ela vai fazer uma cura numa criança e ela vai recitar algumas palavras e ela vai acabar encontrando com o Dijin, que é o Dara. E aí, quando ela encontra esse Dijin, ela vai descobrindo coisas sobre ela e sobre um mundo fantástico que está ali vizinho ao Cairo e que ela nunca tinha ouvido falar. E a partir daí a gente vai conhecer o terceiro ponto de vista, que é o Ali, que é o príncipe de uma cidade que concentra grande parte desses seres mágicos. É uma fantasia que toma como inspiração a mitologia do Oriente, de uma parte do Oriente, e é belíssimo, gente. Esses livros são maravilhosos. A gente lê muito rápido, apesar de ser um calhamaço, a gente tem aqui mais de 800 páginas. Mas a autora, ela consegue fechar todas as portas que ela tinha aberto ao longo do livro. Quando a gente vai descobrir, porque a Nahri, por exemplo, era uma órfã, e é no terceiro livro que a gente vai descobrir um pouco das raízes dela. E quando a gente vai descobrindo, nossa, é delicioso entender quem que é a Nahri. A gente tem o Dara, que é um personagem que é bastante sofrido, vem de uma história muito sofrida e que vai ter que aprender muitas coisas até poder se libertar dessa história de dor e sofrimento que ele tem. E o Ali, que tem uma crença arraigada, né? Ele é muito fanático no início e que vai se permitindo conhecer outras coisas. E enfim, eu acho que o que é mais bonito aqui, a gente tem o romance, mas o romance ele é em gotas homeopáticas. Não vá procurando romance, porque não é o caso aqui. É entender essa cidade mágica, as relações que elas têm. A autora, ela faz um trabalho lindo de um contraponto, de uma fantasia, de uma mitologia do Oriente, trazendo aí aquela coisa da gente achar que a nossa fé é a única e verdadeira, de não permitir que outros saberes, outras culturas possam conviver em paz. Então, eu acho que essa daqui também é uma história que eu vou levar, que eu quero reler em algum momento,
eu quero voltar ao início, entender muitas coisas que ela deixou de pistas lá atrás e reencontrar tanto a Nahri, quanto o Ali, quanto o Dara, que foram personagens assim deliciosos, com um crescimento muito bom. Então ela consegue fazer esse amarramento de toda a história, de toda a trama, de uma forma simplesmente perfeita. Recomendo demais a leitura da trilogia. Esses livros agora já estão com preço um pouco mais acessíveis. Os livros da Morro Branco são sempre muito caprichados, capa dura, mas isso às vezes traz um preço mais alto. Mas agora eu já vi o primeiro e o segundo em ótimas promoções, vale a pena conhecer essa história se você gosta de fantasia épica. Bom, essas foram algumas das leituras. Na verdade, eu fiz algumas outras, umas delas a resenha vai sair em breve lá no blog Coisas de Mineira, tem algumas coisas interessantes vindo por aí. E essa semana eu devo terminar mais 2 ou 3 livros, mas eu já queria trazer esse vídeo falando desses livros, porque eu acho que já tem material suficiente para deixar aí como dica. E bora conversar. Gostou das minhas dicas? Já leu algum desses livros? Qual foi a melhor leitura que você fez no mês de abril? Bom, vou deixar os links de compras para esses livros da Amazon aqui na caixa de descrição. Se você puder utilizar o meu link para comprar esses ou qualquer outra coisa, eu vou te agradecer bastante. Te agradeço se assistiu até aqui, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!